Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma lá do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos aqui para dar continuidade à exploração da obra Conduta Espírita, escrita por Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 18, cujo título é Perante Nós Mesmos. Relembrando, nós já conversamos sobre o jovem, sobre a mulher, sobre o dirigente de reuniões doutrinárias, sobre os médios, o lar, os embates políticos, obras assistenciais, tribuna, propaganda, imprensa, né? Vários segmentos da nossa caminhada. Valdo Vieira já nos deu orientação de como devemos nos portar em cada setor. E hoje nós vamos falar sobre perante nós mesmos. E ele começa orientando assim: vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica a autoelogio. Recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. O exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas. Toda presunção evidencia afastamento do Evangelho. Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render cultos à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos sociais e doutrinários para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é da exceção. Efetuar compromissos apenas nos limites das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como o hábito de menosprezar o tempo com defesas pessoais. Seja qual for o processo em que se exprimam, o servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-nos a vós mesmos. Lá em Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, quando ele nos fala que o Espiritismo é caminho libertador, nós precisamos buscar entender o que é esse caminho libertador. O que nos leva a sentir essa liberdade quando nós estamos caminhando dentro do Espiritismo. Ou seja, a liberdade de agir,
a liberdade de produzir, a liberdade de trabalhar, a liberdade de evoluir, a liberdade de fazer o bem. E aí, quando ele fala que o afastamento do dever é como se estivesse desertando, e nós todos, quando nós viemos para o plano terrestre, quando nós reencarnamos, nós trazemos deveres, obrigações, planejamentos, compromissos, e a gente não pode se afastar dele. Por mais dolorido, por mais difícil, por mais sofrido que seja, não podemos nos afastar dos nossos deveres, né? E aí ele ainda fala assim, a exploração da fé anula os bons sentimentos. O que ele quer dizer com isso, exploração da fé? É quando você usa a fé do outro para coibir, para anular, para cobrar, para humilhar, né? Ele fala agir de modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso, quer no campo da mediunidade, quer na direção das instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. Então, a gente não pode explorar a fé de ninguém dentro desse campo. Nós podemos caminhar na fé, explorar nunca. Explorar no termo negativo, né? No termo positivo, sim. Vigiar as próprias manifestações, não nos julgando indispensável. Ninguém é indispensável, ninguém é insubstituível. E a gente preferir a autocrítica ao invés do autoelogio. Nós ainda vivenciamos esse momento de idolatrar o elogio. Como é gostoso a gente ser elogiado, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esse autoelogio. Ser elogiado é uma coisa, e você se autoelogiar, eu sou, eu posso, só eu conheço, só eu posso fazer isso, eu sou o melhor. Isso é autoelogio, né? Então, nós deveremos preferir a autocrítica, ou seja, olhar para o que nós estamos executando e nos autocriticar, ver aonde nós podemos melhorar, ver aonde nós estamos errando, ver aonde nós estamos exagerando. É isso que a leitura de hoje nos alerta. Perante a nós mesmos, termos cuidado com o nosso comportamento, com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com o que nós nos enaltecemos, com o que nós ainda humilhamos o nosso irmão. E aí, para a gente complementar essa leitura de hoje, eu fui buscar o Coríntios, lá de Paulo, capítulo 13, item 5, que ele fala assim. Destaca o rei Abidias, afirmando que Deus deu a soberania sobre Israel e a Davi, a seus descendentes para sempre, por meio de uma aliança de sal. Isso enfatiza a legitimidade do reino de Judá e a promessa divina de permanência, pacto de sal, entre parênteses. A casa de Davi, em contraste com a rebelião de Jeroboão. Os detalhes principais do contexto: o rei Abidias de Judá confronta Jeroboão de Israel, argumentando que o trono pertence legitimamente à linhagem de Davi. Ou seja, se enaltecendo, se autocriticando. A aliança de sal significa um pacto inquebrável, permanente e perene, simbolizando a fidelidade de Deus e a promessa feita a Davi. O significado teológico defende que o reino de Judá e o templo de Jerusalém eram os locais legítimos de adoração pelo próprio Deus e não os bezerros de ouro de Jeroboão. O versículo é um apelo à legitimidade teocrática e um lembrete da aliança de Deus com a casa real de Davi.
Então, nós vemos aqui que nós tivemos orientação em relação à nossa conduta perante a nós mesmos, né? O nosso comportamento, o nosso caminhar, né? Cuidado de não nos autoelogiar, o cuidado de não nos se sentir superior, o cuidado de nós cuidarmos do nosso irmão, deixando brechas, aberturas para que eles também se manifestem, né? Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quando possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, né? Então, quando a gente rende culto à amizade e à gentileza e dá abertura para os nossos irmãos também se manifestar, também mostrar os seus conhecimentos, né? A gente não está se escravizando, a gente não está tomando posse daquela situação, porque a gente não pode contrariar a própria verdade em matéria da doutrina. A gente precisa ser agradável aos outros. Por isso que ele fala que o Espiritismo é caminho libertador. Efetuar compromissos apenas nos limites das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos. Ou seja, nós precisamos nos comprometer com os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos às instituições fraternais. Palavra empenhada é lei de coração. Assumir um compromisso dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um centro espírita, dentro da seara do Cristo, a gente está assumindo compromisso com o Cristo, com a espiritualidade. Nosso compromisso não é com o presidente, não é com o orientador, não é com o coordenador, não. Nosso compromisso sou eu e o Cristo, eu e a espiritualidade. É para eles, é com eles que eu assumo o compromisso. Me libertar de cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza enganosas e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Então, nós devemos nos libertar dessas cadeias mentais. Nós devemos ter cuidado com jogos, apostas e artifícios. Jogos de qualquer natureza. Não é permitido dentro da casa do Cristo. E nos esquivarmos de armas homicidas, bem como o ato de menosprezar o tempo com defesas pessoais. Eu vou para um púlpito falar de um evangelho, de um texto, de uma obra, aí eu uso esse tempo para me defender. Me defender de algo que nem eu acredito que eu sou inocente. Me defender de algo que eu cometi que não é de importância alguma dentro daquela reunião, naquele púlpito. Seja qual for o processo, eu fui para o púlpito para falar a palavra do Cristo, para conversar sobre a palavra do Cristo, não sobre mim, sobre as minhas criar minhas defesas, a ter argumentos diferentes. Não, eu preciso me ligar ao que eu fui fazer, falar sobre o Evangelho ou qualquer uma outra obra. Quando ele encerra dizendo: o servidor é fiel à doutrina que possui na consciência tranquila e a fortaleza inatacável. E assim, texto pequeno, só de 14 minutos, mas bem rico, né, nos lembrando do cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo, para não invadir o mundo dos nossos colegas, né, deixar oportunidade para todos, que todos nós estamos aqui para ter oportunidades, para vivenciar essas oportunidades, né. E aí, Valdo Vieira, através de André Luiz, que é de um conhecimento, assim, fora do comum, nos dá essa orientação. Precisamos seguir, é uma leitura para nós refletirmos, colocar a cabeça no travesseiro, pensar,
ver os nossos movimentos, os nossos comportamentos, o que nós andamos fazendo, fazer a nossa autocrítica para que a gente possa melhorar a nossa caminhada para conosco e para com os nossos irmãos. Tá certo? Eu quero mais uma vez agradecer a companhia de todos, pedir para não deixar de dar um like, de reproduzir essa mensagem, esse estudo de hoje, né? Colocar nas suas redes sociais, repassar para os seus amigos, para que a gente possa crescer. Nós somos 63 inscritos, nós vamos já chegar aos 70, não tenho dúvida disso. Né? Vamos replicar, vamos compartilhar, vamos dar sugestão, vamos conversar sobre o assunto, vamos refletir para que a gente possa absorver o máximo possível dessa leitura, desse estudo de hoje. Quero agradecer mais uma vez a companhia de todos. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Até a próxima.